Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. Hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre essa edição super linda e maravilhosa Pre-Code trazida pela Obras-Primas do Cinema. Vou falar um pouquinho sobre os filmes, né, como que tá a imagem, o que tá incluso aqui de extra, então fica comigo. Ah, e já deixa aquele like, tá bom? E se você não for inscrito no canal, se inscreve aí também pra ajudar a gente e compartilha com todo mundo, tá bom? Espero que você goste. Bom, mas o que é o cinema Pre-Code? É um cinema, na verdade, muito interessante e riquíssimo, e tava faltando mesmo aqui no Brasil uma edição como essa. Bom, aconteceu entre os anos 30 e 34, um momento ali de fuga, onde muitos filmes incríveis foram feitos e que não tinham nenhuma censura, né? Escaparam ali de qualquer censura que pudesse acontecer, então eles podiam trazer coisas muito interessantes, muito realistas, mulheres com papéis ali mais fortes e outras representações de situações como alcoolismo, suicídio, até homossexualismo, coisas bem tabu mesmo, que a gente nem imagina que teriam filmes com essas temáticas naquela época e existiram. Felizmente agora a gente tem exemplos como essa caixa, a oportunidade hoje de assistir, pelo menos 4 deles já estão aqui e é um período muito interessante para você pesquisar e conhecer, né? Porque a partir de 34 o que aconteceu foi que uma pessoa ali, o tal do Reis, né, na toa que tem esse nome de Código Reis, colocado ali para representar os interesses da igreja, que estavam preocupadas, né, com o conteúdo que tinham nos filmes, né? Então, assim, em vez de realmente escolher o que eles queriam assistir, eles queriam realmente pôr ali uma espécie de censura, como se fosse realmente uma ajuda ali, né, pra comunidade, né? Uma coisa tipo, vamos impedir que as pessoas se corrompam vendo esses filmes. Então, o Reis, ele era ali o cara responsável ali, o cara que tava na frente disso, né? E os filmes passavam por esse estúdio, né, por esse escritório, precisava ter uma aprovação ali para que o filme fosse exibido nos cinemas. Então, assim, era uma coisa muito séria, muito forte, ele não era qualquer pessoa, ele realmente tinha uma grande influência, uma grande força, e por isso que ele teve essa possibilidade, né, esse poder, né, de realmente escolher o que não ia. Alguns filmes eram editados, né, para poder passar pela censura, outros filmes realmente eram banidos. Um exemplo desse filme, de um filme aqui, dessa caixa, que realmente estava sendo super obscuro, é o Levado à Força, que acaba sendo um destaque aqui, inclusive tem vários extras falando sobre esse filme, porque é um filme que fala sobre estupro de uma maneira até muito realista ali, no sentido que realmente vai demonstrar o que aquilo acabou fazendo com a vítima, o trauma, né, que causou naquela pessoa, não só como um escape de enredo, como geralmente acontecia no cinema, né. Então, esse filme é um filme polêmico, é um filme que por muito tempo ficou ali esquecido, né? Ele trouxe esse diferencial. Além do Levado à Força, a gente tem o filme Cântico dos Cânticos, tem o filme Santa Não Sou e Serpente de Luxo. São 3 filmes muito interessantes, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Tem grandes divas do cinema e todos os filmes dessa caixa são do ano de 1933, ou seja, um ano antes dessa censura. Então a gente tem aqui estampando na capa Marlene Dietrich, né, numa foto do filme Cântico dos Cânticos. Bom, em Cântico dos Cânticos, a Marlene Dietrich faz o papel de uma órfã super inocente, ingênua, que ela fica órfã, né? Ela já não tinha mãe, acaba perdendo o pai. O pai era uma pessoa muito da igreja, então ela foi criada ali, né, nesse sentido, sempre indo na igreja, sempre lendo a Bíblia. E tinha um livro específico da Bíblia que ela gostava muito, admirava muito, que é o Cântico dos Cânticos, né? Um livro escrito por Salomão e tudo. É um dos livros mais realmente românticos e até eróticos, né, da Bíblia. Então, ela se baseia em muitos versículos desse livro e ela tem esse sonho de encontrar o amado dela, né? Então, ela vai se mudar para a Alemanha, onde ela vai ficar ali, né, sob a tutela de uma tia que tem uma livraria. E essa tia é extremamente rígida, dura e, digamos assim, totalmente diferente do pai dela. Não tem ali... apesar dela fazer comentários que o pai dela também já não era lá essas coisas, né, realmente. Então, essa garota, chamada Lily, inclusive, ela vai conhecer um escultor, né, que ele chega na livraria, ele tá em busca, né, na verdade, de uma inspiração, tá frustrado porque não conseguiu aí saber qual seria a próxima obra, um barão ali já fez a encomenda e ele não sabe o que fazer, e ele acaba vendo na Lily, né, a possibilidade, a inspiração, né, a musa inspiradora para poder fazer essa nova obra, né, essa escultura. A Lily, apesar de muito receosa, como ela começa a gostar dele, se encanta por ele ali, ela acaba indo escondida à noite pra posar pra esse escultor, só que ali ela também não sabe a princípio que ela tem que posar nua, né, pra ele.
Mas ali, apesar da vergonha inicial e tudo, ela acaba cedendo e com o passar do tempo, né, eles vão se envolvendo romanticamente, mas como o escultor não tem ali uma intenção de realmente ter uma família, casar, ter filhos, que é uma coisa que ela quer, então ele acaba deixando ela meio que influenciado por esse barão que tá interessado nela e quer se casar com ela, mas justamente para tornar ela a obra de arte dele, né, educá-la, fazer dela uma dama e tudo mais, e é claro, né, dá uns pega. É meio interessante ver a Marlene Dietrich num papel assim tão recatado. Com o tempo ela vai mudando, né? Vai passando por diversas situações ali. Mas eu acho muito interessante ver ela nesse papel, porque é bem diferente. Geralmente ela é uma femme fatale, alguma coisa assim nesse sentido. E nesse filme ela vai ser uma garota assim bem tímida e inocente. Achei muito interessante ver ela nesse papel. E o filme é ousado pelo tema, a questão ali dos homens querendo se aproveitar ali sexualmente dela e as situações que ela acaba se envolvendo ali, ela vai tendo um grande desvirtuamento, né, do que a gente vê do começo dela. E essa questão da nudez que aparece no quadro, né, ela tá ali, não mostra ela nua, mas mostra a escultura, né, dela, na verdade, não o quadro. Mostra a escultura dela e a gente vai meio que ver, então, ela nua dessa forma. Então é um filme muito interessante, eu gostei bastante dele. Lembrando que todos esses filmes, eles estão no formato original de tela, então ele não é full screen, é aquela tela mais quadrada. E a qualidade tá muito boa, mas é uma qualidade ali que em alguns momentos ela não é um Blu-ray, né? Então é uma qualidade assim normal, mas para um filme dos anos 30 tá uma qualidade muito boa. Eu assisti na minha TV, ela tem 50 polegadas, então talvez por causa disso, às vezes uma cena ali de mais movimento pareça um pouquinho, né, aqueles pixels, né? Mas é uma coisa que é bem normal, o filme ele tá numa boa qualidade apesar disso em diversos outros momentos. O segundo filme da caixa é Santa Não Sou, que foi não só estrelado, mas também escrito, roteirizado, todos os diálogos, tudo tá ali escrito assim bem esmiuçado para você não ter dúvida que tudo ali foi escrito pela própria atriz Mae West. Eu fiquei muito empolgada, tava muito ansiosa para ver esse filme, porque a Mae West é uma figura ali muito polêmica do cinema, muita gente ouve falar dela de uma maneira assim, né? Bem complicada, mas eu achei muito divertido porque ela tinha uma fama, mas quando você assiste esse filme Santa Não Sou, você percebe que é uma fama meio não justificável. Por quê? Porque na verdade o que ela era? Era uma mulher normal ali, uma mulher do show business, principalmente nesse filme, né? E ela era uma mulher forte, e esse era o problema, né? Pro pessoal na época, ela era uma mulher forte. Ponto. A Tyra, né? Tyra, não sei muito bem como pronunciar o nome dela. A personagem da Mae West, ela trabalha ali, né, com um espetáculo, né? E ela acaba se envolvendo numa espécie de crime ali e por isso ela acaba fugindo. E pra fugir ela precisa de dinheiro, então ela faz um acordo ali com o chefe dela de fazer um número extremamente perigoso, né? Então esse número acaba ajudando ela consegue recursos pra poder, digamos assim, esconder o crime e acaba se tornando, na verdade, muito famosa com muito dinheiro por causa disso. Mas, apesar de tudo, além de uma carreira promissora, o sonho da Tyra é se casar com um homem bonito, super incrível, gentil e que também seja rico, né? Por que não? Então ela acaba se envolvendo com diversos homens, um dos caras que acaba virando bem fã dela, ele tá noivo pra se casar com uma pessoa, então assim, acaba rolando umas complicações aí, mas aí entra a figura do Cary Grant, que tá nesse filme ali, um dos primeiros filmes dele, bem novinho, é até meio engraçado que ele é meio duro assim na hora de atuar, parece que ele tá meio nervoso e tudo, mas é muito legal ver ele aqui no comecinho da carreira. E ele vai ser ali um interesse romântico realmente da Tyra. Então assim, é um filme muito legal, muito imperdível. Você vê a diferença de um roteiro quando você vê que é escrito por uma mulher muito inteligente por sinal. Então é um filme que tem umas tiradas muito divertidas, piadas assim de duplo sentido, mas que são muito interessantes, muito divertidas. Agora, Serpente de Luxo, estrelado pela Barbara Stanwyck, é um filme que eu tava também doida pra assistir. Simplesmente porque ele tem uma cena icônica que eu já tinha visto por aí e eu tinha muita vontade de ver o filme inteiro por causa disso. Que é uma cena em que a atriz tá ali sentada, né, meio relaxadona, e aí um cara chega nela, começa a colocar a mão na perna dela, ela pega um café quente e joga em cima da mão dele. É muito icônica aquela cena. Ela ainda fala, desculpa aí, é que eu fico trêmula quando eu tô perto de você. O nome da personagem, né, da Bárbara nesse filme é Lily, mas é uma Lily completamente diferente da do primeiro filme, né, com a Marlene Dietrich. A Lily, na verdade,
Uma garota que não tem nada de ingênua, nada de inocente. Ela é filha do dono de um bar. Ela tá cansada, já tá com nojo mesmo, com asco de todos os homens, porque ela vê aqueles homens no bar e odeia ali todos eles, tem raiva de todos eles. E odeia essa situação em que ela está. O pai dela não tá nem aí, se precisar oferecer ela ali pra conseguir alguma vantagem, ele oferece, ele não liga realmente nesse sentido. Então, ela é do jeito que ela briga, ela não leva desaforo pra casa. Acontece um acidente e ela acaba ficando órfã, né? Fica meio que sem saber o que ela vai fazer a partir daí. Mas ela tem um amigo que é dono de uma livraria, ó, as livrarias importantes nesses filmes. E ele é uma espécie de filósofo também, ele lê muito sobre filosofia. E ele quer ensinar ela desde antes, aliás, ele já quer emprestar livros, ensinar ela certos pensamentos, pra ela realmente sobreviver, ser uma pessoa forte, né? E ela fala assim, eu não sei o que eu vou fazer agora da minha vida, eu não tenho tostão. E ele fala, minha querida, você tem o maior poder de todos, você é uma mulher, você pode usar os seus recursos, a sua força pra poder se reerguer e fazer o que você quiser. E baseado nesse conselho, ela vai com a sua amiga ali, empregada, não fica muito claro ali, mas realmente é um relacionamento nesse sentido. Vão as duas para a cidade grande. Então, chegando lá, aliás, desde a hora do trem ali, ela já vai utilizar do sexo e da sua sedução, do seu charme, da sua conversa ali, da sua dissimulação. Ela vai usando ali para poder realmente conseguir o que ela quer. E é interessante a gente ver bem ela subindo na vida, né? Porque ela quer ter uma boa carreira, um bom salário, mas obviamente já se aposentar casando com um homem rico. Então ela vai ali subindo, a gente vê visualmente ela subindo ali em uma sequência rápida de andar por andar, se tornando cada vez mais uma pessoa com um cargo mais importante. Algumas complicações vão acontecer diante disso, porque tem aquela situação de se apaixonar ou não pelo cara, e ela já vai pensando, é melhor não ter sentimentos. Mas acaba acontecendo ali uma tragédia, um cara apaixonado por ela mata um outro e se mata por causa dela. Então ela acaba sofrendo ali uma situação bem complicada por causa do emprego, da situação toda, porque os dois eram da empresa ali, então é uma situação bem complexa, mas ele é um filme bem interessante por trazer justamente esse outro lado, né, essa situação onde uma mulher usa o sexo, né, pra ascensão, que era uma coisa que depois da censura foi totalmente, né, proibido, né, não poderia ver isso. Então, ele é um filme interessante, a Barbara Stanwyck muito interessante nesse papel. Tem algumas coisas bem surreais ali, tipo assim, ela olhou, sorriu e de repente ela conseguiu o que ela quer, tem, mas não deixa de ser um filme muito divertido e muito interessante. Afinal, é a Barbara Stanwyck, né? Agora, né, voltando a falar de Elevada à Força. O filme é estrelado pela Miriam Hopkins e ela tá aqui nesse papel dessa garota meia mimada, meia riquinha, que gosta de se divertir, de sair com os caras e tudo. Ela não tem realmente vontade de ter compromisso, inclusive tem um advogado ali, muito amigo do avô dela, que tem interesse em casar com ela, mas ela não tem realmente vontade de ter uma vida assim, digamos assim, estabelecida, ela não tem vontade de se casar. Mas acontece uma grande tragédia em um determinado dia, onde acontece um acidente e ela acaba indo parar nas mãos de um grupo ali de contrabandistas de bebida, né? Lembrando que esse filme se passa no momento que tinha lei seca, né? Então, diante dessa situação, vai acontecer várias coisas complicadas, o peguete ali, o ficante dela não serve pra muita coisa porque ele tá bêbado. Então ela passa por diversas situações e apesar de ter uma espécie de cuidado dos outros, tem um determinado momento em que ela acaba sendo estuprada. E esse estupro, ele é muito importante pra história porque ele vai mostrar justamente o que acontece com ela depois disso. Você percebe que após esse crime, né, ele causa nela um grande trauma e ela fica numa espécie de como se fosse catatônica, ela fica meio que como se estivesse dopada, ela não consegue assimilar muito bem o que está acontecendo com ela e ela acaba se tornando ali uma espécie de escrava ali, ela fica ali com esse cara, ela tá ali porque ela não tem forças para ir embora, por causa desse abuso do que aconteceu com ela, ela não consegue ir embora. Em determinado momento ela acaba conseguindo se reerguer realmente, né, tomar uma posição e ela acaba fugindo desse cara e ali um crime, né, aconteceu naquela noite que ela foi estuprada, além desse, né, então ela vai para testemunhar, então tem uma situação ali também de tribunal que ela acaba realmente deixando de lado ali o que as pessoas vão pensar sobre ela, sobre o que aconteceu, né, porque apesar do estupro ela seria mal vista justamente por causa do passado dela, né, e então ela acaba deixando tudo isso de lado para salvar uma vida, que é uma coisa bem interessante.
E também, esse filme, ele, além de trazer toda essa questão do estupro de uma maneira realmente diferente, mostrando o lado da vítima, o que realmente aconteceu, o que aquilo causou nela, né? Ele não vai ter ela como culpada. Talvez pareça que o filme vai culpar ela pelo estupro por causa das coisas que ela fez antes, mas a gente percebe que realmente é uma circunstância complicada que aconteceu com ela, é uma grande tragédia que aconteceu, e que ela não é realmente uma culpada, ela é uma vítima, né? Então é um filme que ficou obscuro por muito tempo, eu recomendo muito que você veja. E lembrando que aqui nessa caixa tem 3 extras sobre esse filme. Tem Discutindo Levada à Força, de 15 minutos, Levada à Força em Miriam Hopkins, de 20 minutos, e Making Off de Levada à Força, de 18 minutos, que tem informações muito interessantes sobre esse filme. E também tem um extra especial Pre-Code versus Código Reis, de 5 minutos, que foi produzido pelo pessoal da Obras Primas. O Rodrigo, né, curador, inclusive, dessa edição, ele fez esse extra ali, ele faz a locução, ele fez a pesquisa, então é muito interessante para você conhecer bem sobre esse período. Bom, era isso que eu queria dizer sobre essa coleção, ela é muito recomendada, inclusive eu torço para que venha outros volumes dela, porque esses filmes são raríssimos e muito interessantes, né? E eu vou mostrar para vocês, se você não viu o meu vídeo ainda, se você quer ver por dentro dessa coleção, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dela, mas também recomendo que você vá lá no vídeo de unboxing para ver todos os detalhes, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever também aqui no canal, tá bom? E também não esqueça que você pode adquirir essa edição tanto na loja da Obras Primas do Cinema, que é a Colecione Clássicos, como também lá na loja do Voltando aos Clássicos. Muito obrigada, gente. Tchauzinho!